Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva ao meu lado. Hoje tenho mais uma vez essa dupla que adora uma polêmica. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso. Já disse que veio com a língua afiada. Eu vim com a língua afiada hoje. Eu ainda continuo perguntando por que o nosso Fernando Lázaro não deu a sua primeira entrevista com o técnico do Corinthians ainda. Eu quero saber por quê. Talvez para criar um suspense. Pode ser. Ou talvez porque ele vai ficar só até março, abril, e depois venha o Dorival Júnior, o Tite, o outro treinador. Quer dizer, só faltava essa, né? Então, a minha pergunta é essa. Por que Fernando Lázaro não dá a maldita da entrevista como técnico do Corinthians? Ou bendita, né? Ou bendita. Quer dizer, essa é a minha dúvida hoje, Celso Cardoso. Osmar Garrafa, como que disse você ali no videozinho pra internet, nem tão afiado assim. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Mentira, ele tá com a língua afiada assim. Porque é impossível. Ele estava falando para mim na redação que ele vai meter o pau em uma... Fique ligado aí que hoje o Garrafa tem uma pergunta para fazer aí para quem não foi no enterro do Pelé. Tá certo, mas Chico Lang tá numa grande fase, como sempre. Boa noite, Celso. Boa noite. No programa de hoje temos a estreia do Palmeiras e do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente vai discutir mais um pouco sobre as incoerências de Vitor Pereira na primeira coletiva como novo técnico do Flamengo. Também temos a apresentação de um reforço no São Paulo e de todas as novidades do mercado da bola envolvendo os grandes clubes do futebol paulista. Tudo isso e muito mais logo depois destas dicas. Vem cá. E nós estamos de volta já com a enquete do dia. Eu quero saber de você aí do outro lado e dos meus queridos Chico Lang e Osmar Garrafa, se o Palmeiras precisa de reforços para esse início de temporada. Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. E aí? Reforços para o Palmeiras? Precisa? Precisa sim, reforços pontuais, né? Por exemplo, saiu o Scarpa e não vê ninguém no lugar. Já tinha contratado o Tabata, né? O Tabata. O Tabata já provou que não é a mesma coisa que o Scarpa, né? Devia haver um jogador mais ou menos no mesmo nível do Scarpa, né? Um cara que tinha várias funções dentro do time, lateral esquerdo, podia jogar de volante, de ponta, né? Podia jogar de meia. Né? Então eu acho que faltou sim, está faltando uma contratação pontual para ser o camisa 10. Se bem que o Rafael Veiga deve voltar, né? Sim. Mas devia ter um cara assim para repor o mesmo nível, na mesma altura do Scarpa. E aí, Garrafa? Então, Celso, eu tô com o Chico nessa. E não perdeu só o Scarpa, não. Perdeu o Wesley também. Que é uma opção pelos Que é a opção no banco. O que a gente sempre defendeu aqui. Palmeiras, quando você olha para o banco, o técnico do Palmeiras, o Abel, ele tem possibilidades e opções. Essas possibilidades vão saindo. Uma das opções, inclusive, era o próprio Scarpa. O Scarpa se tornou titular, fez uma final de temporada sendo o melhor jogador do Palmeiras com a saída do Veiga por motivo de contusão. Ele era o reserva e ele entrou para ser o melhor jogador do Palmeiras, para a gente imaginar como era o nível do banco do Palmeiras. E quando você perde um Scarpa, você perde um Wesley e tendo como base o que o Chico falou, que o Tabata não está no mesmo nível, para correr atrás do Flamengo, que trouxe o Gerson agora, precisa correr. Não quer dizer que o Palmeiras está fraco, não estou dizendo que está fraco, mas um time com o corpo que tem o Palmeiras, com o dinheiro do Endrick que vai chegar, o Palmeiras tem que se coçar. Se você falou em Flamengo, o Flamengo trouxe o Gerson, mas tem lá o Arrascaeta. Isso. Quer dizer, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Né? Então, quer dizer, é muito... Vitor Hugo. O João, né? O João Gomes, né? João Gomes. É volante. Thiago Maia. E não é novidade para ninguém que a temporada é longa. Vidal. Aí. Vidal, esqueci do Vidal. Tem o Vidal. Tem Bruno Henrique voltando de contusão, tem Everton Cebolinha, tem Marinho, tem Pedro, tem Gabigol. Tem o Vitor Pereira. Pronto, tem que falar o nome daquele que não se deve pronunciar o nome. Você assistiu o Harry Potter? Você sabe quem? Você sabe quem? Você sabe aquele quem? que você sabe quem. Você sabe quem. Que nem o Harry Potter fazia com o Voldemort, que para nós aqui em português é Valdemar. Ai, meu Deus do céu. Ontem nos despedimos do maior jogador de futebol de todos os tempos, mas seguimos com as homenagens ao rei Pelé aqui no Gazeta Esportiva. Hoje vamos ver o impacto do eterno camisa 10 na cultura pop. Basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar. Dentro das quatro linhas, Pelé jogava por música.
E fora delas, é possível afirmar que a música sempre foi um dos passatempos prediletos do craque e, por que não, fonte inspiradora. Entre acordes no violão e a voz no microfone, o rei do futebol protagonizou tabelinhas de sucesso nessa área. Em 1969, o craque ainda nem tinha pendurado as chuteiras, mas já fazia dupla com Elis Regina, gravando 2 canções. Mas o engraçado é que eu cantava errado. E anos mais tarde, o parceiro foi Jair Rodrigues na música Cidade Grande. Pelé ainda fez dupla com Roberto Carlos quando cantou a música O Meu Mundo é uma Bola, principal obra do álbum produzido em conjunto com Sérgio Mendes. Vamos lá. Vamos cantar. O mundo é uma bola, tem que girar. O tempo não para, tem que passar. Passam amigos e vamos cantar balaiá. Ao lado do grupo Trem da Alegria, o atleta do século também fez música infantil. O ABC do Bicho-Papão foi usado pelo governo federal em campanha de alfabetização e pode ser considerado o principal sucesso de Pelé na música. Mas nem só de música vive o lado artístico do rei. A televisão também recebeu o talento dele nas artes cênicas, como nessa participação em A Família Trapo. Mas não, senhor acha? Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu não faço. É tal coisa. Vocês querem enterrar o time. Contudo, a grande paixão de Pelé era mesmo o cinema, e a carreira do rei nas telonas começou ao lado de Grande Otelo, no filme O Barão Otelo nos Baratos dos Bilhões. Família. É pouco. Vai levar 10. Eu sou Pelé. O filme Os Trombadinhas também teve a participação de Pelé em uma célebre cena. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. No começo dos anos 80, o rei fez uma incursão por Hollywood. Em Fuga para a Vitória, ele atuou ao lado de Sylvester Stallone, Michael Caine e Bob Moore. Ainda no embalo do sucesso norte-americano, Pelé fez outros 2 filmes em inglês. Em Hot Shot, é possível ver o rei usando barba, enquanto em A Vitória do Mais Fraco, o craque chega até a cantar no encerramento. To be a man, I must be stronger. Life is not easy, but I want to be the best. Com bagagem adquirida em Hollywood, o ator Edson Arantes do Nascimento conseguiu o sucesso no cinema brasileiro ao lado da trupe de Renato Aragão. O filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol foi assistido por quase 4 milhões de pessoas e mostrou o Pelé goleiro capaz de fazer coisas que só mesmo ele conseguiria.
Que demais, né? Muito legal. Esse filme com os Trapalhões foi um sucesso total, né? Nas bilheterias. E o Pelé, você viu que ele filmou lá em Hollywood. E aquele filme lá que ele participa com o Sylvester Stallone, também tem o Bob Moore jogando, né? O Bob Charlton, também da Inglaterra. Enfim, o Pelé, ele se aventurou por Hollywood, mas nunca deixou de ser Pelé, né? Ele sempre fez o papel de Pelé. Pelé. Tá, não sendo aquele filme lá meio esquisito, que ele tá de barba, né? Que ele canha, I want to be stronger, não sei o quê. Aí ele foi meio esquisito, mas o resto, ele foi sempre o Pelé. Até naquele filme lá que a moça... sou o Pelé? Não, sou o Jô Soares. Então, quer dizer, é uma coisa fantástica. E esse programa aí do Jô Soares, do Golias... Da família Trapo. Da família Trapo e do filho do Renato Corte-Raiol, você pode ver no YouTube. Só muito bom. Buscar que você vai morrer de rir. São facetas do rei, né? Que até eu nem lembrava, pra ser sincero. Isso é muito bom. E tem o lance do pênalti aí, que é engraçado, né? O Pelé pega o pênalti, o Renato Aragão, o Didi vai lá e pega a bola pra comemorar, é pênalti de novo. Mas sabe de uma coisa? O Pelé gostava de jogar no gol, cara. Sim. Ele gostava, ele curtia ser goleiro. Tanto é verdade que teve um jogo do Santos que o Pelé foi goleiro mesmo. Machucou todo mundo, ele foi pro gol. E não decepcionou. Tanto que o Chile me lembra aqui que o Pelé jogou 54 minutos como goleiro no Santos e não tomou nenhum gol. Não. Agora, deixa eu... bom, ele era versátil em todas as posições, né? Celso, deixa eu aproveitar, porque essa polêmica toda do Pelé, e a gente continua prestando as merecidas homenagens ao rei, e criou-se uma polêmica toda, os pentas não foram ao velório. O mais engraçado o mais engraçado é como um jogador ou outro respondeu a polêmica. Isso, aí o Tetra também não foi, só o Mauro Silva foi. E eu tenho respeitado, né? Eu tenho a minha opinião, entendo que fosse eu um desses, eu teria ido, mas isso é muito pessoal, então respeito a vida de cada um. Quem foi, quem não foi pelos seus motivos, está tudo certo. Agora, só tem uma questão que me incomodou bastante. O futebol brasileiro está de luto. O futebol brasileiro está de luto. A maior estrela do futebol mundial, que por uma circunstância é brasileiro, Pelé, faleceu. Então, há luto no futebol brasileiro. O Neymar, por motivos que a gente não sabe, primeiro falou que o PSG não liberou, não é verdade, porque o Hakimi estava em viagem em outro país. Ele não veio porque não quis. Fosse eu, né, tivesse usado a camisa 10 do Santos, talvez depois do Pelé, o Neymar tenha sido, se eu não cometer algum equívoco, o jogador mais representativo que usou a 10 do Santos. Na seleção brasileira, quem usa a 10 que o Pelé consagrou? O Neymar. Fosse eu o Neymar e tivesse 2 jatinhos na minha garagem, eu teria vindo. Mas não veio, não vai receber crítica minha por causa disso. Mas em luto, o Neymar me aparece no dia do enterro do Pelé, em festinha cantando pagode. Aí vai pro raio que o parta, né? Aí é uma falta de respeito, é uma falta de sensibilidade. O futebol brasileiro está em luto. E o Neymar, teoricamente, é o cara que mais representa o futebol brasileiro mundialmente. E o cara não tem a mínima noção, né? Nem ele, nem o staff dele, ele vai para pagodinho lá. Acho que o Marquinhos estava junto, lá em Paris. O futebol brasileiro é em luto. Outra, o Flamengo, Celso, ontem apresentou o Vitor Pereira. E por que apresentou o Vitor Pereira no dia do enterro do Pelé? Justamente pela polêmica com o Corinthians, porque o assunto era o Pelé, vamos dar uma abafada. O Flamengo, a direção do Flamengo, não a instituição, a direção do Flamengo utilizou-se ontem da morte do Pelé para não criar polêmica no Flamengo. O futebol está de luto. Os dirigentes do Flamengo deveriam ter ido sim a Santos representar a instituição grande que é o Flamengo, e o Pelé já vestiu a camisa do Flamengo no enterro do Pelé, e não apresentar esse português mentiroso, né? Então eu acho que é isso que está acontecendo. Se o cara quis ir, não quis ir, eu não vou entrar na polêmica, cada um sabe do seu problema. Mas tudo tem um limite, né? Brincadeira. A gente, na verdade, aí trafega no desrespeito. Desrespeito total. A falta de consideração. E na malandragem, né? Utilizou a morte do Pelé, falou, vamos apresentar o Vitor Pereira, que aí passa batido. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E censurou a pergunta, a única pergunta que era cabível naquela entrevista fake que ele deu, né? Entrevista fake. Deixou a TV oficial fazer a pergunta, a TV oficial se referindo também ao Corinthians como um clube anterior, a resposta foi no clube anterior e está tudo certo. E aí, a menina da Bandeirantes fez a pergunta para ele. Mas o Vitor Pereira vai voltar. Só uma correção, o Neymar não usou a 10, está me lembrando aqui o diretor, usou a 7, a 11, mas o Neymar representou aquilo que, entre aspas, né, como jogador significativo que foi o Pelé, pô.
Não, brincadeira. e fora aquilo que o Pelé sempre dizia, eu sentei com o Neymar, dei conselhos pro Neymar. Isso. E tudo, mas tem uma ligação. Eles tinham uma ligação próxima. Tinha uma ligação ali afetiva, né? Pô. E ele não foi. Não, e foi fazer pagode. pagode. Brincadeira, né, cara? Brincadeira. Chuva de gols no Gazeta Esportiva. Vamos ver a rede balançar pelo segundo dia de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A copinha tá comendo solta, meus queridos, recheada de gols nesse início de campeonato. Então, pra agradar o nosso querido diretor, bora mostrar alguns deles pra vocês no ritmo dos anos 90. Bumba, 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 hey! 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 Bumba, Ufa, meu Deus do céu, depois dessa fartura de gols, bora então mostrar esse magro 1-0 do Goiás, que foi bem econômico pra cima do Pague Menos. E em São Carlos, o São Carlos abriu o placar, mas o São Carlense deixou tudo igual. Nada mais justo do que a igualdade aí, né? E pelo mesmo grupo dos co-irmãos supracitados, o Botafogo começou com tudo e meteu 4-0 no Pinheirense do Pará. Quem abriu o placar foi o menino Sapata nesse chute de canhota. No segundo tempo, o Fogão ampliou nessa sapatada de quem? Do Sapata. Tá impossível, menino, 2-0. 1 é pouco, 2 é bom, mas 3 é Sapata. De novo, dessa vez de falta, tá calibrado pé esquerdo aí, hat-trick do moleque, 3-0 Fogão. E também de canhotinha, o João Felipe fechou o marcador final de jogo, Fogão 4, Pinheirense 0. 4 gols de pé esquerdo pro Fogão, que começou com o pé direito na copinha. Outro grande que venceu na estreia foi o Corinthians do meu querido Chico Lang, que venceu o Zumbi por 4-0. O primeiro foi do Matheus Araújo de pênalti. O Pedro fez o segundo, aí o Jean do Zumbi acabou desviando para a própria meta e fazendo o terceiro. E o Rian fechou o marcador pro Timãozinho. O atual campeão da Copinha, o Palmeiras, fez 2-0 no Juazeirense. O Pedro Lima abriu o placar após essa jogadaça do Luiz Guilherme. E o Juan Ribeiro de pênalti fechou o placar. 2-0 Palestra. Palmeiras e Juazeirense que já fizeram pela Copa do Brasil também, no ano passado. Fizeram jogos, fizeram também. Dois jogos. Mas eu tive a oportunidade de ver o jogo do Corinthians e o jogo do Palmeiras. E eu percebi o seguinte, esse Palmeiras, eu vi por curiosidade, né? Porque o pessoal decanta tanto as equipes de base do Palmeiras, não é o mesmo da Copinha passada, não. O Hendrick está fazendo falta, está fazendo diferença, está faltando o Messinho lá, né? Também está fazendo diferença. Subiu muita gente para o profissional e o sub-20 do Palmeiras esse ano aqui não é tudo aquilo que foi no ano passado. E o sub-20 do Corinthians é o contrário, está muito bem entrosado e esse tal de Pedro é bom mesmo. Ele é bom jogador. Quer dizer assim, Palmeiras é terra arrasada e o Corinthians é mil maravilhas? Foi isso que eu entendi? Não é isso que eu quis dizer. O Palmeiras ganhou tudo aí mas não é o mesmo time do ano passado. Aí o senhor vê um não jogo, é o mesmo time do ano passado. O senhor destrói o Palmeiras e aí vem pro Corinthians. Eu vou dizer uma coisa pra você, vai cair numa dessas fases aí. Tem 500 fases, né? Numa das fases ele cai fora, não chega na final. Agora o Corinthians chega e vai levar o título. Pronto, só isso, acabou a copinha. Acabou. Vamos fechar a copinha, não precisa mais jogar. Chico Lang deu uma de mãe de nada, falou que o Palmeiras cai no meio da competição. Pai Chico, pronto, Pai Chico. Tá aí o Pai Chico. Acabou. Copinha pra quê? Nem adianta mais ver gol, já temos campeão, inclusive. Não era à toa que o finado Roberto Avalone me chamava de Chico Nostradamus Lang. Porque ele sabia que eu tenho essa intuição de ver o futuro. E eu vi do jogo do Corinthians, eu acho que o Corinthians vai ser campeão. E pronto. Diretor, salva esse vídeo pra gente. Vamos salvar, né? Nostradamus Lang. É, o Roberto Avalone me colocou esse apelido. Chico Nostradamus Lang. Chico Nostradamus Lang. Que o Mário Gobi adora, né? O Mário Gobi, que foi presidente do Corinthians, adora. Tá certo. Ó, os destaques dessa copinha não estão apenas dentro de campo. No banco de reservas, temos nomes que buscam um lugar ao sol entre os grandes técnicos do futebol brasileiro. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Casagrande, Gabriel Jesus e mais recentemente Vinícius Júnior
foram jogadores revelados pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E essa é uma tradição da competição que abre o calendário do futebol brasileiro. Mas nessa temporada, as revelações podem estar também entre os treinadores. Afinal, temos nomes de destaque no comando da garotada. No banco do Corinthians, por exemplo, Danilo, campeão da Libertadores e Mundial pelo Timão, é atração. Apesar do seu jeito introvertido, ele vem fazendo bom trabalho na base. Na temporada passada, chegou à decisão do brasileiro da categoria e ficou na segunda colocação, perdendo o título para o badalado Palmeiras. Por falar em Palmeiras, o Verdão no comando de Paulo Vitor vem ganhando títulos e mais títulos na base. Devido a isso, seu trabalho tem chamado a atenção de algumas equipes do futebol brasileiro. Mas para ele, nesse momento, a prioridade é continuar comandando os meninos do Palmeiras em busca do bi da Copinha. No Santos, Orlando Ribeiro, que dirigiu interinamente os profissionais do Peixe no final da temporada passada, é quem vai comandar os meninos da Vila. Ou seja, experiência não falta ao técnico santista para fazer o Peixe ser uma das surpresas na competição. Já o São Paulo está de técnico novo. O ex-jogador Belletti, que já marcou gol em decisão de Champions pelo Barcelona, assumiu o tricolor recentemente e espera dar continuidade no bom trabalho deixado por Alex, que trocou a base do tricolor para trabalhar no futebol profissional. Com esses exemplos, podemos dizer que as surpresas da Copinha nesse ano podem estar dentro e fora de campo. E qual a aposta de vocês? Vai estar surpresa dentro ou vai estar fora de campo? Eu acho que vem de fora para dentro dessa vez, né? Porque esses treinadores, principalmente dois aí, o Danilo e o Belletti, né? Os dois eram... que conhecem, né? Conhecem muito de futebol, mas eles sempre tiveram funções táticas, viu, Celso? Sempre. O Belletti, por exemplo, jogou até de zagueiro, jogava de volante também. Ele começou como volante, depois começou foi como volante, aí para caiu para a lateral direita, né? Porque não tinha lugar no meio do São Paulo. Né? Aí ele foi lá para o Barcelona, fez o gol em Champions League, deu título para o Barcelona, quer dizer, ele entende, ele sabe o que é futebol. E isso é bom para a garotada, né? Que está aprendendo. E o Danilo, não, o Danilo nem se fala, né? O Danilo ganhou uma Libertadores pelo São Paulo e uma Libertadores pelo Corinthians. E o Mundial pelo Corinthians. E o Mundial o bicampeonato Mundial pelo Corinthians. São Paulo, e o Mundial pelo São Paulo. Então, imagina só você. E o Danilo, ele, apesar de introvertido, parece que ele está se dando muito bem como treinador. É o que vem de lá do Parque São Jorge, ou lá do CT Joaquim Grave para nós. Ele está se dando bem com a molecada, ele está mais introvertido e engordou um pouquinho, olha lá, ele está meio gordinho, né? O que é natural, né, Chico? O que é natural. Porque parou de jogar e tal. De jogar. E o que você está falando, Chico, é importante. Mesmo que muitos, talvez, dos garotos, por exemplo, de São Paulo, não viram o Belletti jogar, talvez alguns eram muito pequenos. Hoje você tem internet aí. Sim. Né? Então, quando você está no... Bom, só fez gol em final de Champions. Não é isso? Quando você está no... E o gol do título. É isso, o gol do título. Quando você está ao lado de figuras como essa, é um incentivo a mais. Sim. Mexe com a cabeça da garotada. Entendo muito legal. O Orlando agora estava recentemente como técnico do Santos, do profissional. Também é outro que conhece muito futebol. No Palmeiras, o Paulo Vitor está aí fazendo um trabalho sensacional. Sim. Então, acho que é bem legal. Chegou a hora de acompanhar as movimentações no mercado da bola. E hoje tem as informações sobre as novidades dessa janela de transferências e o Salazar traz as informações para a gente. Grande noite para você, meu querido Salazar. O Palmeiras segue sem reforço, como já destacamos aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, é isso daí. Vamos aqui falar dessa movimentação de mercado dos 4 principais clubes de São Paulo, começando pelo Palmeiras, atual campeão brasileiro, mas nós vamos começar pelo Palmeiras porque é o mais fácil, né? Essa janela de transferência do Palmeiras está muito fria, está muito devagar. O Palmeiras conseguiu a renovação de contrato com o Dudu, com o Gustavo Gomes, segurou então suas peças ali, perdeu o Gustavo Scarpa, mas agora tem o Rafael Veiga recuperado de lesão. E a grande aposta é, na verdade, o Endrick, né? A grande, entre aspas, contratação, a grande novidade do Palmeiras para 2023 é o Endrick, mas é um jogador formado nas categorias de base do clube. Aliás, já que nós não temos muito o que falar sobre o mercado do Palmeiras, eu vou passar a bola para vocês chamando a atenção para isso.
do elenco que vai começar essa temporada de 2023 com o Abel Ferreira, dos 30 jogadores, 10 deles, ou seja, 1/3 do elenco, é formado na academia de futebol. Ou seja, me parece aí uma metodologia, um estilo de trabalho entrando em ação para 2023 e aí não mais aquela situação de ficar comprando, saindo por mercado para fazer grandes contratações. O Palmeiras, aos poucos, mudando a sua filosofia. O que vocês acham? O Palmeiras tem uma base boa, né? E acho que é justamente essa aposta. 30 jogadores é um número bom, tem uma base boa. Por isso que o seu Garrafa não entende quando eu falo que essa equipe que está disputando a Copinha é muito mais fraca que a equipe do ano passado. Porque esses 10 moleques que subiram para a equipe de cima, eles estavam na equipe disputando a Copinha. Desfalcaram o time, foi um time inteiro embora. Subiu para ser profissional. Então, é evidente que o time da Copinha está com garoto sub-17, sub-16, ele não é o mesmo. Então, por isso que o Palmeiras não veio tão forte para a Copinha. Mas, em compensação, esses 10 caras vão dar uma encorpada no time de cima grande, porque são 10 jogadores muito bons e quase em todas as posições. Agora, vamos ver como é que o Abel Ferreira vai fazer, né, para ir colocando esses garotos, né? Porque se colocar todos ao mesmo tempo, não vai dar certo. Como é que foi a condução do Abel com o Endrick? Tudo bem, o Endrick, uma joia a ser lapidada, é um processo muito lento. É muito lento. Então, mesmo que você venha inserir esses garotos no grupo, quando a gente fala de um escape, de um Wesley, são jogadores, peças que estavam quase a todo tempo no campo, entre os titulares. E essa garotada vai carecer de uma rodagem, de entrosamento, conviver com o vestiário dos profissionais. Isso leva um tempo. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, do seu Corinthians, que tem uma vida saúde financeira muito diferente da do Palmeiras, tudo bem, vai apostar. Vitor Pereira que eu digo. Vai buscar lá os miúdos, ok? Mas o Palmeiras tá com o cofre assim, ó, estourando, velho. Acho que podia tentar ir ao mercado. Talvez, Garrafa, a leitura que eu faço tem uma base boa, tem um elenco bom, começa a temporada, se surgir uma oportunidade de mercado, faz. No final do ano passado, estávamos falando de uma possível contratação do Claudinho, que foi do Bragantino, que seria um bom nome. Eu acho que o Palmeiras vai fazer alguma contratação pontual. Tipo, tem um nome bom, dando sopa, vamos lá e fecha. Só depois não reclama, que o Abel é campeão de reclamar. Quando a coisa não está indo bem, aí ele vai reclamar que o calendário, que ele não tem elenco para isso, né? Então só não reclama depois. Tá aí, ó. Lembra que no ano passado, no começo do ano, a discussão era: faltam 9 para o Palmeiras, faltam 9 para o Palmeiras. Que não veio, e mesmo assim o Palmeiras foi campeão brasileiro. Passou o ano inteiro sem o 9, né? Mas fez falta. Contratou Lopes, contratou. Mas fez falta na Copa do Brasil, fez falta na Libertadores. Não estou clamando que o Palmeiras vá ao mercado, faça 4, 5 contratações. Não é necessário para isso. Mas o Palmeiras pode olhar para o mercado sul-americano. O Brasil ainda dá as cartas financeiramente no mercado sul-americano e buscar um reforço. Pode olhar com atenção. Né? Você acha que o Palmeiras precisa do quê? De um 10? Eu acho que um jogador ali para o meio, para ajudar ali, acho que é fundamental você ter como opção um cara que pudesse... Um 10 para ser reserva do Veiga, né? Porque para fazer dupla... É o Veiga. Um meia-direita para fazer dupla com o Veiga, né? Aí ficava com 2 volantes e 2 meias, né? Aí ficava legal. Você abria um pela direita, outro pela esquerda, ou colava lá o Rony e o Dudu, ficava bom. Porque tem que ter um meia para acionar Mas ele vai manter o trio de ataque, que é Dudu, Rony e Endrick. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Perfeito, parabéns, foi campeão brasileiro. Mas qual era o título que o Palmeiras entrou para buscar o ano passado mais uma vez? Libertadores. Ele não atingiu o objetivo. Então não é mil maravilhas. E a final do Campeonato Brasileiro, por todo o merecimento do Palmeiras, o Palmeiras não tem nada a ver com a fórmula de disputa do campeonato. O Palmeiras, como estava todo mundo focado nas Copas, ele nadou de braçada, com o time superior que ele tem. Todo mundo abandonou o campeonato. Abandonou o campeonato, então... Todos. Até o Corinthians abandonou. A garanta do português lá abandonou. Abandonou nada. Não teve competência para chegar, né? Não teve competência para chegar, nem time, mas de uma certa forma abandonou. Bom. Antes de falarmos das novidades do Corinthians, nós levantamos algumas... Essa parte, isso aí foi, inclusive, pautado pelo Chico, viu? Foi mesmo. Algumas incoerências na primeira entrevista coletiva de Vitor Pereira como técnico do Flamengo. Vamos acompanhar. In first place, I saw a bad professional player.
Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about talk what I want. If you excuse want. me. If you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can't talk about this outside. Here, just give about. Yes. Yeah, but. No. He's talking about technical issues. My friend, is the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you. Excuse me. Country. Yes, Understand? excuse me. You want the police? No. Excuse me. You can't. I can say what I want or not. Coach. I ask you. I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. I speak with the true. You understand? Okay. With the true. Thank you very much for your speech. My words come from my heart. Thank you so much. I'm not a liar, my friend. I'm not a liar. We didn't say that you are a liar. I speak with the true. You understand? Okay. We didn't say that you are a liar. What I can say here. We didn't say that you are a liar. Okay. So, please. Okay. Gente, nós vamos abrir para as perguntas da imprensa. Mister Vitor não falará mais sobre esse assunto. Esse assunto já foi esclarecido. Agora a assessoria informando aqui que o Vitor já falou sobre esse assunto, né? Da questão do Flamengo / Corinthians, e agora a gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Ainda existir o problema de saúde. Você queria vir para o Flamengo? Isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Pode. A informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Meu amigo, eu como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Vem cá, eu não entendi uma coisa. Parabéns, Vitor Pereira. Bamonte da edição, a gente conversou hoje aí com o Celso, com a nossa produção, com o Chico. Falar, vamos relembrar, né? Nossa Senhora, é uma incoerência só esse cara, né? É uma incoerência só. Mas você viu ele nervoso lá com o árabe lá? Não, peraí, você não vai me censurar, não. Aqui eu falo do que eu quero. Né? Aí corta pro Flamengo. Aí no Flamengo, não vai responder. Aí ele ficou quietinho. Porque era conveniente para ele. Era conveniente para ele. Porque ele não tinha o que falar. Isso mostra quem é Vitor Pereira. Parabéns aí ao nosso time que foi resgatar, pensar duas situações. O Marco Belo quase foi execrado pela pergunta que ele fez. Perdeu a Copa do Mundo. Perdeu a Copa do Mundo. Foi punido pela rádio que ele trabalha porque ele perdeu a Copa do Mundo. E o Vitor, tudo bem. Se a pergunta pode não ter sido bem colocada ou não, o técnico tem o direito de responder ou não. E aí lá no Flamengo ele fala, eu tive que falar com a minha esposa. Né? Então esses dois lances. Mas aí então quem manda na casa dele? Simbolizam exatamente quem é o Vitor Pereira. Quem é o Vitor Pereira? O teatro que ele fez lá com o árabe lá, o cara censurando, você não vai falar sobre isso. Ele falou, eu falo sobre o que eu quero. Por que ele não fez isso lá no Flamengo ontem? Não, peraí, eu vou responder a repórter, sim, porque eu estou numa coletiva. Claro, não é que tá. É o tal negócio. O cara é incoerente, o cara é incongruente e o cara, acima de tudo, é mau caráter, né? Porque ele fez questão de execrar lá o coitado do árabe, né, que só pediu para ele não falar do jogador em público, né? Ele pediu para falar reservadamente do jogador, porque esse não era assunto para se discutir com a imprensa. E ele fala, estou aqui, eu falo o que eu quero. Aí vai lá para o Flamengo. Eu acho que com o árabe ele fez correto. O cara estava querendo lá direcionar o que ele tinha que falar. Não, tudo bem. O problema é a incoerência. Ele quis dar uma de macho. Porque aí você fortalece ele quis dar uma de macho. Mas aí, Garrafa, ele quis dar uma de macho, pô. Para que dar uma de macho assim, com o árabe? É que no caso do árabe, me pareceu que ele foi surpreendido por uma censura. Ali, obviamente, já estava combinado. Olha, a primeira pergunta, inclusive, já estava. Mas no Flamengo foi a mesma coisa, gente. Então, mas no Flamengo acho que já estava combinado. A Flá TV faz a pergunta, você responde, está certo e acabou. Quando ele responde o que ele quer. Quando as assessorias e tá tudo certo. Querem um depoimento do treinador, vem através das redes sociais.
Quando se convoca uma entrevista coletiva, aí vou eu, vai o Chico, vai o Celso. A gente pode perguntar o que a gente quiser, e respeitosamente. Ele responde se quiser. Agora, esse papo de falar que ele não vai responder, isso é censura. E o Vitor Pereira, que ficou pé da vida por estar sendo censurado pelo assessor de imprensa, ficou caladinho, pianinho, porque não tinha nada a dizer. Não tem explicação. Não tem mesmo. A explicação é que ele sacaneou o Corinthians. A explicação é que ele acha que o Flamengo hoje é melhor que o Corinthians, ponto, só que não teve coragem de assumir quando terminou. E recebeu mais de 1,5 milhão a mais do que ganhava no Corinthians. Ó, falando em Vitor Pereira... Pois é, Flamengo e Vitor Pereira já sabem as datas do primeiro grande desafio da temporada. Eu estava pensando se chamava de Judas ou não, aí eu me segurei. Judas Pereira devia ter chamado. O Mundial de Clubes da FIFA, que este ano acontecerá no Marrocos. A entidade máxima do futebol divulgou hoje o cronograma da competição. O sorteio do chaveamento acontece no próximo dia 13 de janeiro. Os jogos começam no dia 1º de fevereiro. As semifinais, quando entram justamente Flamengo e Real Madrid, serão nos dias 7 e 8. E a grande decisão no dia 11. E aí fica a pergunta. O rubro-negro carioca tem condições de bater o Real Madrid numa eventual decisão? Posso responder primeiro? Responde. Eu acho que tem. Pelo time, né? Nós, no começo do programa, falamos aqui o time do Flamengo. O time do Flamengo é uma seleção brasileira, né? Com o Arrascaeta. Aí, ainda mais trouxe o Gerson de volta, se reforçou. Tem tudo, mas não pelo treinador. Eu já não vou falar mal o nome desse cara, porque você sabe quem? A minha boca fica toda suja, sabe? Nem vou falar do quê. Mas você já sabe o que eu quis dizer, né? Não vou falar mais porque isso aí não é legal. Esse cara é sem vergonha demais pra minha cabeça. É o time do Flamengo que é bom, gente. O time do Flamengo que é bom. Quem pegar o time do Flamengo vai ser campeão. Agora, vai ganhar do Real Madrid? Eu acho que tem condição de ganhar. Por quê? Porque esses meninos brasileiros que são decisivos no Real Madrid, mais o Benzema, né? O Benzema não disputou a Copa. E o pessoal do Real Madrid foi muito mal. Os brasileiros do Real Madrid foram muito mal. Então dá para o Flamengo ganhar sim. Não quero sugestionar o Garrafa, só quero dizer que o Real Madrid é no meio da temporada. O Flamengo está iniciando a temporada, isso tem um peso físico. E tem também aí no meio do caminho o campeão africano, que é também representando o país 7, que é o Wydad Casablanca, que é o time do Marrocos que fez um auê no Mundial. Então, quem cruzar o Wydad Casablanca, que pode ser o Flamengo, pode se dar mal. Então, antes tem que passar pela semifinal para depois pensar no Real Madrid. E o Ali lá do Cristiano Ronaldo? Também não, o Al-Nassr não está. O Al-Nassr não está. Que pena. É assim, ó, o que o Celso está falando é verdade. O jogo se ganha dentro de campo. Mas passando, né, para a pergunta que foi, Flamengo e Real Madrid, o futebol é apaixonante porque existe duas partidas. Uma antes, que é a que a gente discute, e a realmente jogada. Aqui a gente discute, se a gente for discutir Flamengo e Real Madrid, se a gente colocar na balança, o Real Madrid é o favorito. Sim. É o grande favorito para a decisão. Mas tem que se jogar essa decisão. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a seleção campeã do mundo? Argentina. Ela perdeu para quem na Copa? Arábia. Jogo único. Num jogo. Então, num jogo único, tudo é possível. E aí a gente não menospreza a qualidade dos jogadores do Flamengo, como disse o Chico. Então, para responder a pergunta que você me fez, claro que o Flamengo pode vencer. Mas vai depender de muitos fatores. O Real é o grande favorito. Isso é real. Bom, vamos falar então do último time brasileiro campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Volta aqui, Salazar. Quais são as novidades do Timão? Faz tempo, hein? 2012, 10 anos e ninguém mais ganhou. Ninguém mais ganhou, hein, Celso? 1-0 em cima do Chelsea. Vamos falar desse Corinthians. Corinthians que chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk, que só falta agora confirmar, oficializar. Mas o Maicon não vai deixar o Corinthians. O contrato dele de empréstimo acabou agora, no finalzinho de dezembro, nessa virada de ano. Mas o Maicon vai continuar no Corinthians. De novo, empréstimo até agora, final de 2023. Então, na verdade, o que eles fizeram foi só uma renovação do empréstimo. Dessa vez, o Corinthians vai pagar por isso, cerca de 500 mil euros. Hoje isso equivale a 2,8 milhões de reais. Então é isso, Maicon fica até o final do ano. E aí, lá no final do ano, se o Corinthians de repente quiser manter o Maicon,
vai ter que sentar e negociar com o Shakhtar porque não tem valor pré-fixado. E o Maicon tem contrato com o Shakhtar Donetsk até o final de 2025. Por outro lado, quem deixa o Corinthians nesse momento é o Raul Gustavo, zagueiro de 23 anos, que foi anunciado pelo Bahia. Ele vai por empréstimo até o final do ano, até o final de 2023. O Corinthians vai receber uma compensação financeira, mas os valores foram mantidos em sigilo. E o Corinthians, assim, espera, de repente, valorizar a sua cria do terrão, já que tem contrato com o Raul até o final de 2024 e detém 90% dos direitos econômicos dele. Ou seja, é isso. Raul vai para o Bahia por empréstimo e o Maicon, de novo por empréstimo, fica por aqui por mais uma temporada, Celso. Tá certo, Salazar. Bom, o Maicon acho que não vai ficar, ótima notícia. Agora que me chama a atenção, o Corinthians tem Gil, Balbuena e Bruno Mendes. Raul Gustavo vai embora, o Robert Renan vai embora. Acho que tem o Caetano, o Salazar pode confirmar um garoto da base. Ou você vai ter que apostar na base. Apostar na base ou chegar alguém. Com experiência, 3 zagueiros só. Dá para aguentar a temporada? Eu acho que dá. Dá para aguentar, sim. Dá para aguentar. E, de repente, você pode recuar um volante para a zaga também, né? Mas o Corinthians não pode ficar fazendo improvisos, não pode fazer. A questão é saber se o garoto dá conta. Se vai estar no elenco, tem que jogar. Esse menino que você falou é bom jogador. O Caetano. Né? O Caetano. Então, dá para aproveitar, sim. O Corinthians, ele tem que botar na cabeça o seguinte. Foi legal segurar o Will Roberto, foi legal segurar o Michael, né? Mas precisa, sim, do meio-campista, né? Para substituir. De um 10. Para substituir o Renato Augusto. Quando o Renato Augusto não tiver bom para jogar, já porque a idade chegou, tem que entrar lá alguém e o ritmo da equipe não cair. Entendeu? Mas se alguém está na base, então legal, então sobe. Tem o Juliano, né? Tem o Juliano também. Mas se o Juliano machucar, sabe como é que é a temporada? A temporada é puxada. Quer dizer, para o Corinthians precisa de uns 3 jogadores ali para o meio campo, né? O Palmeiras vai com a molecada que está tudo bem. É só para entender. Porque o Palmeiras... Porque aí o senhor está sendo maldoso na sua pergunta? Não, só foi uma pergunta que eu fiz. Não, o senhor está sendo maldoso. Não, é negativo. A molecada do Palmeiras tem qualidade. É diferente. O Palmeiras tem dinheiro, pode contratar, você acha que tem que vir Mas a molecada tem qualidade. O Corinthians que não tem dinheiro, em vez de apostar na base, você quer contratar. Não, mas a questão é o seguinte, no Corinthians só pode apostar na base em alguns jogadores da base, não pode apostar em toda a base. Sim. Não tem 10 caras da base para subir para o profissional, que nem o Palmeiras tem. Quem está bem ativo nessa janela de transferências é o São Paulo. Então conta pra gente, Salazar. Celso, o São Paulo disparado é o time que mais tem se movimentado nesse mercado de negociações aí antes da temporada começar para valer. E hoje apresentou o atacante Pedrinho. E quem foi lá no CT da Barra Funda acompanhar como é que tudo aconteceu foi o José Paz. Vamos assistir. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. O jogador de futebol Pedrinho, que você tá vendo aí na sua telinha neste exato momento, acordou de um sonho pessoal dele e se viu contratadíssimo pelo São Paulo para ajudar o time em todos os campeonatos da atual temporada. Com certeza é a maior oportunidade. Eu quero agarrar essa oportunidade de cunhas e dentes, mostrar o meu trabalho. Sei da grandeza do clube, sei da responsabilidade que é jogar no São Paulo e com certeza é o maior desafio da minha vida. O Pedrinho vai ficar por 1 ano aqui no São Paulo, emprestado pelo Lokomotiv Moscou da Rússia. Antes do clube russo, ele já havia defendido o Oeste, o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino e o América Mineiro. Minha experiência na Rússia foi muito boa, tive um começo muito bom, onde fiz gols, em pouco tempo entrei para a história do clube, foi minha primeira experiência fora, mas depois o time não vinha bem. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com outra realidade e ao longo do tempo fui desanimando. Foi onde eu cheguei na diretoria e pedi para eles me liberar, até porque teve o interesse do São Paulo, então eu fiquei muito empolgado e foi isso. O Pedrinho chegou agora em 2023 aqui no São Paulo para suprir uma carência detectada pelo técnico Rogério Ceni ainda no ano passado. Isso porque o atacante é um jogador de lado de campo, de 1 contra 1 e principalmente do drible. Conversei já com o professor, ele me orientou bastante já nos treinamentos. Ele perguntou onde eu preferia jogar, se era por dentro ou pela esquerda. Eu falei para ele que prefiro jogar pela esquerda, porque nos clubes que eu joguei, eu sempre atuei pela esquerda, me sinto muito à vontade.
E eu acho que ali eu vou conseguir contribuir para o São Paulo. Que as conversas tete a tete do professor Rogério com o elenco então sirvam para encaixar e acordar todo mundo direitinho lá no São Paulo. É isso aí, além do Pedrinho, quem também está chegando para o São Paulo? O meio-campista equatoriano Jackson Mendes, inclusive já foi confirmado pelo próprio empresário dele, que soltou ali um post nas redes sociais. Ele está vindo do Los Angeles, vai assinar contrato de 3 anos no São Paulo. Jackson Mendes foi titular no meio-campo do Equador na Copa do Mundo do Catar. Outro que está vindo dos Estados Unidos é o zagueiro argentino Alan Franco. Mais um que vai assinar contrato de 3 anos com o São Paulo. Ele estava no Atlanta e já chegou aqui no Brasil. E como me lembrou aqui o Marcelo Bacejo, nosso repórter do GazeteEsportiva.com, agora o São Paulo vai ter 7 jogadores estrangeiros, Celso. Pois é, alguém vai ficar de fora nos jogos, mas faz me parte. parece que são 5 por partida, né? Mas São Paulo está se mexendo, pelo menos. E aí fica, desculpa, Chico, fica uma grande interrogação do que vai ser esse São Paulo. Estão chegando jogadores que a gente não fica assim, olha, chegou fulano, né? Não, a gente, vamos ver se vai dar certo. Será que essas peças, que são peças básicas, não são peças assim que chamam muita atenção, num conjunto podem funcionar? Eu acredito que sim, até porque é o Rogério que está escolhendo. Os jogadores se encaixam dentro daquilo que ele quer para o time. Ele está imaginando. Essa é a minha expectativa positiva, é que o Rogério está indicando esses caras. Mas tem uma coisa aí que o rapaz falou na entrevista, o Pedrinho, que eu não gostei. Uma vez eu estava conversando com o Carille, e eu perguntei para o Carille, quando que ele foi campeão, né? Como é que você faz, né? Você pergunta para o jogador onde ele quer jogar, ou você escala e obriga o cara a jogar ali? Ele falou, não, eu escalo e obrigo o cara a jogar ali. A gente estava se referindo ao Cleison. O Cleison caía muito pela direita, lembra disso? Caía pela direita e cortava para o meio, ia para a ponta e cruzava. E o Cleison não queria jogar assim, ele queria jogar no meio, né? Onde ele como meia, né? Como meia Pedrinho armador. também queria jogar pelo meio. Exatamente, mas aí que tal, o Carille não deixou. Agora o senhor Rogério Ceni, que é um cara experiente, já tem 7 títulos nas costas, né, com Flamengo, Fortaleza, chega pro cara e fala, tudo bem, muito prazer, eu sou o Rogério Ceni, você quem é mesmo? Eu sou Pedrinho. Pedrinho, não é aquele do Corinthians, não, porque aquele lá é negro e você é branco. Então, pera um pouco, então você quer jogar onde, querido? Eu quero jogar ali na esquerda. Pera aí, Rogério Ceni. Você vai jogar onde você escalar, cara. Mas é legal. Sabe, isso é um erro básico. Acho importante essa conversa. Não, isso é erro básico. Carille me ensinou. E se vocês estão em dúvida, é só ligar para o Carille lá na... Onde ele está mesmo? Na Arábia, sei lá onde. Está no Japão. Está no Japão, segunda divisão do Japão. E perguntar para ele. É assim que ele faz. E ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians com a metade do time que o Rogério Ceni tinha. O diálogo não faz mal a ninguém, claro que Chico. não. Uma conversa. Onde se sente mais confortável, tudo. Já tivemos isso, o Rafael Veiga, por exemplo, não queria jogar aberto, que preferiu ficar pelo meio. Mas eu acho que o Carille estava certo. No Santos, hoje, tivemos a confirmação de uma saída que já adiantamos ontem aqui no Gazeta Esportiva. Diga lá, Salazar, quem deixou a Baixada Santista? Relembre pra gente. Carlos Sanches, Celso. Carlos Sanches, que chegou ao Santos logo depois da Copa do Mundo de 2018. Ele tinha contrato com o Santos até a metade desta temporada, né? Mas já não era interesse de nenhuma das partes continuar com este vínculo. Então houve uma rescisão tranquila, em comum acordo ali. O Sanches vai jogar no Peñarol. Depois de 13 anos, ele vai voltar a jogar no Uruguai e deixa então a camisa 7 do Peixe. O Sanches, inclusive, tem 38 anos de idade. Fui conferir agora, 38 anos de idade para ele. Vai defender o Peñarol e deixa o Peixe, então, depois desse período por aqui. Foi bem o Sanches por aqui. Dá para dizer que a temporada de 2019, quando ele foi até artilheiro da equipe, foi a melhor parte dele, a melhor passagem dele aqui pelo Peixe da Vila Belmiro, Celso. Foi sim, Salazar. Ele foi muito bem, né? Então... Quantos títulos ele ganhou? Acho que nenhum. Nenhum. Pois é. Então como é que foi bem? Foi bem, mas jogou bem. Jogou bem, mas não ganhou título nenhum. Então se não ganhou título nenhum, não foi bem. Foi tarde embora. Foi vice da Libertadores, foi artilheiro. Legal, vice na campeão. Vice e último lugar é a mesma coisa. Jesus amado, o homem tá demais. Tá demais. Com os grandes clubes paulistas praticamente definindo os elencos para o início da temporada, fica a pergunta:
Quais serão os times titulares de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo que fazem a estreia no Campeonato Paulista? Thiago Salazar teve a missão de tentar responder essa questão. Acompanhe. Acabou a mamata! 2023 começou para valer. Nos bastidores, os clubes seguem negociando jogadores. Em campo, as equipes já voltaram aos treinos. E aí, o que esperar dos 4 principais clubes de São Paulo? Atual campeão brasileiro, o Palmeiras é praticamente o mesmo de 2022. Gustavo Scarpa foi embora, mas Rafael Veiga está recuperado e o garoto Hendrick foi inserido definitivamente ao elenco profissional. Boris Bossari, os 11 titulares de Abel Ferreira? O Verdão deve começar a temporada com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony, Dudu e Hendrick. O Corinthians também não tem muitas mudanças para 2023. O Timão conseguiu segurar suas principais peças e trouxe Ángel Romero de volta. A novidade está no banco de reservas. Fernando Lázaro vai substituir Vitor Pereira logo em sua primeira missão como líder de uma comissão técnica. E para esse início de trabalho, Lázaro deve escalar o Corinthians assim: Cássio, Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos, Fausto, Maicon e Renato Augusto, Romero, Roger Guedes e Yuri Alberto. Quem tem muita novidade é o tricolor do Morumbi. Saíram Nicão, Reinaldo, Miranda, Éder, Léo e Patrick ainda é dúvida. Chegaram Marcos Paulo, Wellington Rato, Pedrinho e o goleiro Rafael. A tendência é que Rogério Ceni mande o São Paulo a campo com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Pablo Maia, Gabriel Neves e Nestor, Pedrinho, Luciano e Caleri. No Santos, Luan foi devolvido e Carlos Sanches liberado. Na outra ponta, o Peixe contratou Vladimir, Dodge, João Lucas, Messias e Mendonça. Odair Hellmann é quem estará à frente do Alvinegro em 2023 e a tendência é que o técnico aposte, pelo menos para o primeiro semestre, numa base de time com João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodge, Soteldo, Mendonça, Marcos Leonardo e Ângelo. Aí estão as forças dos 4 principais clubes de São Paulo para começar o ano. Agora é com vocês. E aí? Quem chega mais forte e quem vai precisar de mais reforços, hein? Rapidinho, seco, como diria Mestre Valor. Seco para você. Corinthians. Palmeiras é a força e o Corinthians é o único que pode brigar com o Palmeiras. Palmeiras, para mim também é o melhor. Resultado da enquete: Palmeiras precisa de reforço para esse início de temporada e a maioria respondeu que sim, com 60% dos votos. Ficamos por aqui. Chico, muito obrigado. Muito obrigado, Celso, até amanhã. Garrafa, muito obrigado também. Até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.